vocês se certificam. Bom, gente, vamos nós aí para mais uma aula de Direito Penal. Hoje nós vamos falar de homicídio qualificado. Como dito, vou projetar para vocês aqui os slides e peço que qualquer questionamento, vocês podem abrir o áudio aí e me fazer pelo áudio, ok? Vamos lá. Aqui. Vocês visualizam o slide? Sim ou não? Ótimo. Vamos lá, gente. Estou projetando aqui para vocês o slide. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre homicídio qualificado. Na aula anterior nós falamos sobre homicídio simples e sobre homicídio privilegiado. Hoje nós vamos falar sobre homicídio qualificado, ok? Vamos falar das 5 primeiras qualificadoras. E na aula seguinte a gente fecha o tema homicídio, falando de feminicídio, homicídio culposo, homicídio cometido por milícias e grupos de extermínio, e é só. Ok, vamos lá. Homicídio qualificado, gente. Se vocês se recordam da aula anterior, eu disse para vocês, desde o princípio, que os crimes no Código Penal, eles são nomeados, eles têm um nome legal. O artigo 121, caput, chama-se homicídio simples. Eu disse para vocês que no homicídio privilegiado nós temos uma redução de pena, então, está no parágrafo 1º, então, ele não é nomeado, o nome homicídio privilegiado é uma criação doutrinária, jurisprudencial, absolutamente adotada por todo mundo, porém não está previsto em lei. Já no homicídio qualificado é diferente. O homicídio qualificado ocorre da mesma forma que o homicídio simples. Nós temos um nome. O nome destes crimes o nome dessas condutas que estão descritas no parágrafo 2º é homicídio qualificado. Ok? No homicídio qualificado, parágrafo 2º, ele traz várias circunstâncias em que o homicídio tem uma pena maior do que a prevista no caput. A pena prevista no caput é de 6 a 20 anos. A pena para o homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30 anos. Ok? Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, qual homicídio? O homicídio do parágrafo 1º, a conduta de matar alguém. Se ao matar alguém, ocorrer qualquer dessas circunstâncias do parágrafo 2º, a pena é está aqui no segundo slide, a pena é de 12 a 30 anos. Ok? Então, vamos lá. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, 1, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. 2, por motivo fútil. 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel,
ou de que possa resultar perigo comum. 4, a traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. Então, nós temos aí dos incisos 1 a 5, descrição de circunstâncias que, agregadas à conduta descrita no caput, que é matar alguém, faz com que o homicídio deixe de ser simples e passe a ser qualificado, ok? Com uma pena aí maior. Vamos falar de cada um dessas modalidades, cada uma desses incisos. Primeiro delas, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Olha só, gente. Aqui, o legislador optou por fazer uma artimanha que, de forma... nós sabemos que não é possível ao legislador prever todas as possibilidades legais que fariam com que um homicídio fosse mais reprovável e, em função dessa sua maior reprovabilidade, mereceria uma pena maior. Como há a impossibilidade legal, a impossibilidade do legislador prever todas essas circunstâncias que fazem com que o homicídio mereça uma maior pena, no inciso 1, e em outro inciso também, em um outro inciso, nós vamos ver, ele se utilizou da interpretação analógica. Nós sabemos que, no direito penal, nós não podemos criar crimes, nós não podemos estabelecer condutas por analogia. A analogia é em função de quê? Princípio constitucional, artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Princípio da legalidade. Em função do princípio da legalidade, nós não podemos aplicar, não podemos estabelecer condutas criminosas via analogia. Porém, nada impede que o legislador opte, diante aí da multiplicidade de circunstâncias que podem levar um crime de homicídio a ser mais reprovável, nada impede que ele opte pela interpretação analógica. E foi isso que ele fez aqui. Ele deu 2 exemplos de motivo torpe, paga e promessa de recompensa, e, na sequência, abriu espaço para, surgindo outro motivo que apresente essa característica, que a pessoa também possa ser responsabilizada de forma qualificada com base no inciso 1. Vamos lá. E o que vem a ser a torpeza? Torpeza é aquele motivo que é desprezível, aquele motivo que é repugnante, aquele motivo que é vil. Óbvio que toda conduta criminosa é reprovável, senão não seria crime, né? Nós podemos estabelecer assim, ó, de maneira bem didática. Nós temos o que é feio, nós temos o que é imoral e nós temos o que é ilegal. Nós temos o que é feio, o que é imoral, o que é ilegal. Podemos meter aí neste meio que é antiético. Para todo crime, é óbvio que todo crime, toda conduta criminosa ela é desprezível. Porém, a conduta
a torpeza quando a motivação do delito é mais desprezível ainda. Quando a motivação do delito, como eu disse, ela é vil, é uma manifestação, é uma motivação absolutamente repugnante. E aí nós temos 2 exemplos dados pelo legislador. Quando a pessoa comete o crime de homicídio, quando a pessoa comete o crime de homicídio por ter recebido para isso, a pessoa já recebeu mediante paga ou promessa de recompensa. É aquele que mata por dinheiro. É aquele que mata, aquele que é contratado para matar. É aquele que mata por dinheiro. Mediante paga, ele já recebeu pelo homicídio, ou mediante promessa de recompensa. Ele vai receber posteriormente ao cometimento do homicídio. Se estivermos diante do cometimento de um homicídio, cuja fundamentação pelo executor direto seja o pagamento por ele recebido ou o pagamento que ele ainda vai receber, esse executor responde pela motivação por homicídio qualificado por motivo torpe, em razão de uma dessas 2 figuras: pagamento prévio ou promessa de recompensa posterior. Como eu disse para vocês, nós temos aqui a abertura de uma outra motivação, de uma interpretação analógica, ou por outro motivo torpe, Nós podemos pensar aqui, por exemplo, na circunstância de um homem matar uma mulher porque ela não quer estabelecer, ela não quer manter relação sexual com ele. A mulher se nega a manter relação sexual com a pessoa, ela mata a pessoa sob este fundamento, né? Pode ser que nem tenhamos a execução propriamente suponhamos que nós não temos o estupro não se configure, mas a pessoa mata, o homem mata a mulher sob o fundamento de que a mulher não quis estabelecer relação sexual com ele. Nós podemos ter aí um homicídio, tendo por qualificado por motivo torpe, ok? Aí, veja só, nessa circunstância, surge um questionamento acerca da figura da vingança. Como é que se enquadra a vingança? A vingança é torpeza ou não é torpeza? Na verdade, vai depender muito do caso concreto. Porque não raro, né, a vingança, a conduta, ela é uma resposta. Nós podemos ter, por exemplo, aquele que se vinga aquele exemplo que eu citei para vocês lá, do homicídio privilegiado, do pai que mata o estuprador da sua filha. Ele está se vingando do estupro cometido contra a sua filha, então não se trata necessariamente de um motivo torpe. Ao contrário, trata-se, neste caso, de um homicídio privilegiado. Não é nem simples, é privilegiado. Mas nada impede que essa vingança também ela se dê em decorrência de um ato pretérito, que não dê base para o homicídio. E aí nós poderíamos estar diante da vingança como uma resposta, como uma qualificadora por motivo torpe. Ok? É o caso concreto que vai nos dizer.
Então, essa é a primeira das qualificadoras, gente. Cometimento de homicídio mediante motivo torpe. Segunda das qualificadoras. Cometimento de homicídio por motivo fútil. Motivo fútil. O que é o motivo fútil? Motivo fútil é aquele motivo sem significância nenhuma. É um motivo absolutamente pequeno para ter levado a uma reação daquele tamanho, para ter levado com que uma pessoa matasse a vítima. Esse é o motivo fútil. Vamos pensar num exemplo prático aqui, está ali no restaurante, no barzinho, o garçom está servindo os clientes, aí ele desequilibra lá e deixa tombar um copo de cerveja sobre a blusa de um cliente, aí o cliente fica louco com aquilo, passa a mão na faca que ele está utilizando lá, esfaqueia e mata o garçom. Por quê? Porque o garçom deixou cair cerveja na sua blusa. Nós estamos aí diante de um motivo fútil, motivo sem significância nenhuma. Ok? Quando se fala de motivo fútil, surge uma situação que deve ser analisada. Qual é essa situação? É a situação da ausência de motivos, ou ausência de motivo. Se uma pessoa comete o homicídio da outra, não havendo motivo para tanto, ela responde ou não responde por motivo fútil? Olha só, no direito penal, tudo é prova. Tudo é prova. Se eu vou responsabilizar uma pessoa por matar alguém, eu tenho que fazer prova que ela matou e tenho que fazer prova de quem. Ela matou alguém. Alguém é uma pessoa humana. Qual foi a pessoa humana? Foi seu Zezinho. Ela matou. Como é que foi a conduta? De que forma ela se utilizou para matar seu Zezinho? Ok? Eu tenho que provar as duas coisas. Quando eu digo que foi por motivo fútil, eu vou ter que demonstrar, acusação, Ministério Público, eu vou ter que demonstrar em que constituiu essa futilidade. Em que constitui essa futilidade? Correto? Se nós estivermos falando de uma pessoa que matou pelo simples prazer de matar, pelo simples prazer de ver a pessoa morta, pelo simples prazer de ver a pessoa sofrer e morrer, nós não estamos diante de uma ausência de motivo. Há uma motivação, mas eu tenho que demonstrar isso também. Eu tenho que demonstrar, eu não posso responsabilizar a pessoa sem demonstrar essa circunstância. É uma prova difícil de se fazer? Sim, é uma prova difícil de se fazer, mas tem que ser feita. Porque se não for feita, nós vamos ter aí uma responsabilização penal sem prova. Nós vamos ter a pessoa respondendo, deixa de responder por um homicídio simples e passa a responder por um homicídio qualificado, sem ter sido demonstrada a prova do porquê da futilidade. Ok? Então, o motivo, ele tem que ser demonstrado. Você pode demonstrar que eles não tinham nenhuma desavença anterior, você pode demonstrar que eles não se conheciam, algo tem que ser demonstrado. A ausência de motivo pura e simples pode configurar uma maior reprovabilidade da conduta do autor? Pode, mas também pode configurar uma incompetência da polícia e do Ministério Público em levantar a motivação do crime. E se o pessoal da acusação não foi competente o suficiente para levantar a motivação, eu,
eu, acusado, não posso responder por futilidade, tão somente em função disso. Nós não temos motivo que justifica até um privilegiado, não é? Ciúme. Da mesmíssima forma, o ciúme pode configurar motivo fútil? Pode configurar motivo fútil. Eu até dei o exemplo para vocês, daquele cara que tem aquele ciúme egoístico. Ô Pedro, depois você pode repetir rapidamente lá a questão que você acabou de falar aí da ausência de motivo no caso da comprovação, se o... Tá. A questão aqui da ausência de motivo, sim, vamos lá. O que acontece com a ausência de motivo? Porque o pessoal fala assim, a prova, toda a prova compete à acusação. É a acusação que tem que demonstrar toda a conduta delitiva. Inclusive, se eu vou responsabilizar uma pessoa por motivo fútil, que é um motivo pequeno, ou se eu vou responsabilizar a pessoa por um motivo torpe, que é um motivo repugnante, vil, desprezível, eu tenho que fazer prova de tudo. A ausência de motivo, porque senão ficaria muito fácil se nós pensarmos assim, ó, não tem motivação, eu, polícia, não vou me empenhar para levantar motivação, Ministério Público não se empenha para demonstrar isso no curso da instrução processual, para tentar fazer prova disso no curso da instrução processual, e não vai aparecer um motivo, se não vai aparecer motivo, é motivo fútil. Se é motivo fútil, dá-lhe qualificado para a pessoa. Não é assim. Como precisa se demonstrar tudo, precisa se fazer prova de tudo, tem que se fazer prova, inclusive, não pensar aí na pior das hipóteses, que eles não se conheciam, que eles não tinham qualquer ligação e que a pessoa matou simplesmente pelo prazer de matar. Ela matou simplesmente pelo prazer de matar. Isso tem que ficar demonstrado. A ausência de motivo, pura e simplesmente, não pode, de imediato, configurar motivo fútil, não. Porque, senão, mais uma vez, fica muito fácil para a acusação responsabilizar a pessoa sempre por homicídio qualificado. Correto? Alguém ia perguntar alguma coisa mais aí? Está cortando. Pode perguntar. Se estiver cortando aí e quiser perguntar pelo chat aqui, pode perguntar. Não? Vamos dar sequência aqui, então. Pedro. É porque alguém está tentando perguntar aí, só que está cortando. Se quiser fazer a pergunta por escrito ali pelo chat, eu respondo. Eu não entendi sobre o motivo de ser prazer de matar. Assim, Ana, o que pode acontecer? É aquela pessoa sádica mesmo. Vocês não vão acreditar. Eu ouvi no áudio uma vez, de uma pessoa que a gente estava tendo uma investigação contra ela lá, e ela estava no áudio, era um caso de tráfico de drogas,
Lógico, matou o outro por causa de briga briga de facção criminosa. Mas ele contava, ele estava no áudio, ele estava no grampo, estava grampeado, ele contava com prazer como foi que ele matou a pessoa. Ele falava que a pessoa pedia, pelo amor de Deus, não faz isso não, eu tenho filho pequeno, e ele matou a pessoa com vários tiros, e contava para o outro assim, rindo. Então, esse prazer de matar, a motivação, na verdade, a motivação ela existe exatamente no prazer de ver a pessoa morta. Exatamente no prazer da conduta, ou no prazer da conduta, vou matar porque eu adoro matar, ou no prazer do resultado, vou matar porque eu quero ver essa pessoa morta, ou pelo prazer das duas coisas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, acusação, não, se for nessa circunstância, realmente vai ser homicídio qualificado. Mas o que eu quero dizer é que acusação, eu tenho que demonstrar isso. Eu tenho que fazer prova disso, porque senão fica muito fácil. Eu vou demonstrar... O que eu preciso fazer prova, se não for assim? Para eu responsabilizar todo mundo por motivo fútil. Eu vou fazer uma investigação, tá tranquilo aqui, ó. Teve 3 testemunhas que viram Zezinho matar João. Isso aí tá tranquilo? Tá tranquilo, olha lá. Zezinho foi lá, estava com arma de fogo, deu 3 tiros, João caiu, 3 pessoas viram, foi numa rua onde tinha um comércio com câmera externa, pegou, Zezinho executando, tudo tranquilo, Zezinho confessou. E o motivo? Não sei o motivo. É o motivo. A polícia levantou o motivo? Levantou o motivo, não. O Ministério Público conseguiu demonstrar na instrução? Não, mas é homicídio qualificado. Por quê? Porque não tem motivo. Mas pode ser porque Zezinho matou João. Foi João, né, que eu falei? Pois é. Pode ser porque foi João que estuprou a filha de Zezinho. Então, a motivação pode ser de várias naturezas. Vamos lá no privilegiado. Se a gente for lá no privilegiado e a gente vê aquela fundamentação do privilegiado, pode ser que o Zezinho tenha matado o João por um dos fundamentos do privilegiado. E a polícia nem se deu ao trabalho de levantar isso. Quem tem que fazer prova de todas as circunstâncias, não só a conduta, mas das qualificadoras, é a acusação. Senão, fica muito fácil para a defesa. Se a pessoa for um psicopata, como disse o Aldar aqui, se a pessoa ela mata pelo prazer de matar, ela vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil. Mas o que eu quero dizer é, isso tem que ser provado, senão fica muito fácil para a acusação responsabilizar todo mundo por motivo fútil. Porque mostrar a conduta, ainda mais hoje com os recursos, mostrar a conduta não é tão difícil assim. Né? Demonstrar a conduta não é tão difícil. Agora, motivação tem que ser demonstrada. Ok? Vamos lá. Ciúmes. Ciúmes sempre configura motivo fútil? Não, nem sempre. Nem sempre. Vai depender muito da circunstância, como eu disse, inclusive, na aula passada para vocês. Se nós estivermos diante de uma pessoa que tem um ciúme doentio, uma pessoa egoísta, né? Aquela pessoa que pensa que o companheiro ou a companheira é propriedade dela. Se essa pessoa estão os dois caminhando pela rua e o companheiro ou a companheira olha para o lado e cumprimenta uma pessoa em função disso, o homem e a mulher olha para o lado, cumprimenta um outro homem e por ciúmes
o ciúme, ela chega e mata a companheira porque ela simplesmente cumprimentou outra pessoa, sem sombra de dúvida, nós vamos estar diante de um motivo fútil. Ele fez isso por ciúme. Agora, como eu disse na aula anterior, se nós tivermos uma situação em que nós temos um relacionamento estruturado, de vários anos, em que você consegue fazer aquela demonstração toda de que a pessoa, ela deu a sua vida pela outra, deu a sua vida pela outra, e mesmo tendo dado a sua vida pela outra, essa pessoa, né, que foi companheira do homem aí, ela o traiu, ou o contrário, e o traiu mediante uma exposição pública, acabou com a moral do homem ou da mulher, né, dependente de quem é traído, pode ser que esse ciúme configure, inclusive, dê fundamento ao homicídio privilegiado. A pessoa vai responder, mas vai responder por uma pena reduzida. Correto? A circunstância que vai dizer. Embriaguez. Embriaguez aqui, da mesmíssima forma, e essas variações no direito penal é que matam a gente, né? Mas é que abrem espaço para quem tem poder de argumentação e poder, em especial o poder de argumentação, porque nós estamos falando de júri, crime contra a vida é júri, júri é juiz leigo, então, em especial, o poder de argumentação aqui, ele é muito, muito mais importante ainda para o sucesso ou insucesso da demanda, mas a embriaguez vai depender muito da circunstância. O que se entende normalmente? Se entende que nós temos aquela embriaguez fortuita, vocês lembram? Está lá no 61, a linha L, vamos lá? Artigo 61. Nós temos agravante, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem crime. Nós temos agravante previsto aqui, em estado de embriaguez pré-ordenada. Aquela pessoa, nós temos a circunstância da pessoa que tem vontade de cometer o delito, seja ele qual for, porém, por não ter a coragem suficiente, ele vai lá e se embebeda. O povo, quando fica bêbado, fica rico, fica bonito, fica forte. Então, tem gente que precisa, para que a coragem de cometer um crime, também precisa beber. Essa embriaguez pré-ordenada aqui, a pessoa não só responde pelo crime, como também responde pelo crime, tendo a pena agravada, em função de que ele se colocou na circunstância de embriagado, de maneira proposital, para o cometimento do crime. Então, ele não só vai responder pelo crime, como também vai responder pelo crime, tendo a pena agravada. Ok? Só que nós podemos ter circunstâncias diferentes em que nós não estejamos diante de uma embriaguez pré-ordenada. A pessoa pode ter se embriagado, mas não com o propósito de cometimento do crime. Ela se embriagou, sim, de maneira voluntária, ela pode ter se embriagado de maneira voluntária, porém, não com o propósito de cometimento de crime. Neste caso, o entendimento é o seguinte: quando nós estamos falando de motivo, nós estamos falando de razão de cometimento do crime. Para eu poder trabalhar com motivo, a pessoa tem que estar no seu juízo perfeito, não é isso? O direito penal, quando ele está falando de responsabilização por homicídio qualificado, por homicídio, por conduta dolosa,
O que importa, em especial, o discernimento da pessoa é importantíssimo para essa responsabilização. Vocês lembram lá que, inclusive, para a pessoa ser imputável, ela precisa entender o caráter. A pessoa é inimputável se ela não entender o caráter do caráter da conduta, né, o caráter criminoso da conduta, ou se ela não conseguir se portar, se determinar de acordo com esse entendimento. Se ela não entender ou se ela não conseguir ter uma conduta de acordo com esse entendimento. Aí nós vamos estar diante de um inimputável. Então, o entendimento, ele é muito importante para a responsabilização penal. Se a pessoa se não estivermos diante de uma embriaguez pré-ordenada, se estivermos diante de uma embriaguez pré-ordenada, nós vamos ter que garimpar qual foi a motivação. A pessoa queria matar o outro, mas não tinha coragem. Ok. Ela quis se colocar em estado de embriaguez. Ok. Mas ela queria matar a pessoa por quê? Com que propósito? Certo? Se nós não estivermos falando de uma embriaguez pré-ordenada, nós vamos ter que procurar saber de uma embriaguez voluntária, porém não pré-ordenada, nós vamos ter que procurar saber se a pessoa se encontrava parcialmente ou totalmente embriagado. Se a pessoa se encontrar totalmente embriagado, portanto, com seu discernimento comprometido, né? Tem gente aí que tem gente que toma 5 caixas de cerveja, mas corre de bebida destilada porque não lembra nem o que fez, não lembra o que aprontou. Se a pessoa não tiver no seu discernimento total, estiver totalmente embriagada, por essa simples fundamentação, ela não pode responder por motivo fútil. Porém, se a pessoa estiver parcialmente embriagada, ou seja, se apesar do seu estado de embriaguez, ela ainda tem capacidade de entender, de saber o que está fazendo, ela pode responder por motivo fútil. Ela pode responder por motivo fútil. Aí você fala, como é que faz prova disso? A prova disso ela é uma prova, em especial a prova testemunhal, né? Porque ainda mais por motivação, gente, se a gente for falar de motivação, se o crime for cometido sem testemunhas, é difícil demais você fazer prova sem testemunhas, sem uma gravação, é difícil demais você fazer prova de uma motivação que pode ser combatida pela defesa, sem uma defesa bem estruturada. Você pode virar e falar, desde que a pessoa te desrespeitou absolutamente, até que a pessoa te agrediu, foi agressão de natureza, que nem toda agressão deixa hematoma para ser constatado por perícia médica. Não foi o negócio foi entre 4 paredes, ou foi só 2 pessoas, né? 4 paredes, modo de dizer. Não havia testemunha, né? Mas, se estivermos perante testemunhas, você viu ali, ó, a pessoa estava embriagada, mas ela cometeu o homicídio, na sequência ela entrou no carro dela e foi embora. Ó, essa pessoa que está em condições de dirigir, de ir embora, chegar na casa dela, ela está embriagada, porém, ela não está com seu discernimento totalmente comprometido. Correto? Caminhemos. Terceira qualificadora. Com emprego de veneno, fogo, explosivo. Questionamentos aí, não. Cadê? Professor? Sim. Nesse caso aí de embriaguez, se a pessoa ela não tiver noção nenhuma do que ela está fazendo, e ela embriagou não por causa que outra pessoa embriagou ela, que no caso é aquela lá que Isso, foi embriaguez voluntária. Foi uma embriaguez voluntária. Ela pode mesmo assim? Oi?
Pergunta de novo, por favor. Se ela responde mesmo assim, ela responde pelo homicídio. Sim, ela responde pelo homicídio. Mesmo se ela não tivesse discernimento no momento, aí ela vai acontecer uma agravante no caso? Agravante não, uma... Não, pelo homicídio ela vai responder. Pelo homicídio ela vai responder. Nós estamos falando a circunstância do motivo fútil. Entendeu? Nós estamos falando a circunstância da qualificadora. Mas pelo homicídio ela vai responder. Porque senão também ficaria fácil, né? Vou assistir... Eu vou para um boteco, vou beber com meus amigos, estou bebendo para matar a pessoa, não estou bebendo para matar a pessoa, não. Mas eu vou beber, vou ficar aqui absolutamente bêbado, vou lá e matar outra, não vou ser responsabilizado por isso? Não ficaria muito fácil. A gente pode tentar, a gente pode tirar a motivação fútil em razão de que se você não tinha discernimento absolutamente nenhum, lógico, a menos que nós consigamos fazer prova que você estava absolutamente bêbado, sim, estava, porém, você está ali diante de uma pessoa que é seu inimigo. Vamos pensar naquele mesmo exemplo lá, vamos pensar no exemplo lá do garçom. O garçom derramou cerveja na camisa do cara, o cara ficou furioso da vida. Ele falou, vou tomar, vou beber. Aí a hora que ele está totalmente bêbado, estou bebendo para quê? Não, estou bebendo porque eu estou aqui na mesa com meus amigos. Aí a hora que ele estiver absolutamente bêbado, sem saber de nada, aí ele vai lá e mata o cara. Ele matou por quê? Ele matou porque o cara derramou cerveja nele. Mas ele estava totalmente bêbado, ele não sabia o que ele estava fazendo, não. Vai responder pela motivação fútil do mesmo jeito. O caso a caso, gente, essas variantes no direito penal, em especial em homicídio, quando a gente está falando de motivação, essas são chamadas qualificadoras subjetivas, porque elas dizem respeito a motivo. Motivo torpe, motivo útil. Nós temos duas situações assim que parecem muito semelhantes, mas que o resultado é diferente para efeito penal. Para efeito de responsabilização por homicídio simples ou homicídio qualificado. Não existe uma fórmula matemática, não. Compreendem? Algum questionamento mais aí? Professor, eu não consegui entender a questão de homicídio, no caso do homicídio qualificado. Quando que a gente vai saber se é um caso de motivo fútil, feminicídio ou... Feminicídio nós ainda vamos falar. Ah, sim. Obrigada. O motivo fútil é aquilo que eu te falei, é se nós estivermos diante de um motivo de pequena importância. De pequena importância. Motivo, assim, a resposta a essa motivação foi absolutamente proporcional. Precisava nunca se ter matado uma pessoa. O motivo foi pequeno demais, né? Isso é motivo fútil. Isso é futilidade. Feminicídio, nós ainda vamos falar dele. A característica principal, quando você pensar em futilidade, você tem que pensar em motivos sem importância nenhuma para essa reação. A reação foi absolutamente desrazoada. Foi absolutamente desproporcional. Foi absolutamente desproporcional. Ok? Mais algum questionamento acerca de futilidade aí, gente? Sigamos, então. Terceira qualificadora. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar de perigo comum.
com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar em perigo comum. Olha só, gente, no inciso 3, da mesma forma que no inciso 1, o legislador se utilizou da interpretação analógica. Ele abriu espaço para a interpretação analógica. Ele abriu espaço para que o aplicador do direito, se estiver diante de alguma situação que se assemelhe aos exemplos dados aqui, quais exemplos? Veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura. Se estiver diante de qualquer se estiver em qualquer circunstância semelhante a esses exemplos aqui, o aplicador do direito vai poder responsabilizar a pessoa. Por quê? Porque o legislador deu espaço a ele ao estabelecer a possibilidade de interpretação analógica. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar em perigo comum. Acho que não tem dúvida nenhuma, né, gente? Veneno, fogo, explosivo. Ô, Maria, tem a dó de Maria. Tem. É o com áudio ligado. Asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, de que possa resultar em perigo comum. Vamos lá. O que é um meio insidioso? A insídia é o engano. É o engano no cometimento, na conduta, na forma de cometer o crime. É o engano na forma de cometer o homicídio. Qual é o principal, dentre os exemplos dados aqui, o que nós temos de meio insidioso? É o veneno. Você pode adicionar, você adiciona ali um veneno no copo da bebida, qualquer bebida que a pessoa esteja bebendo, ela vai ingerir esse veneno e vai morrer. O meio que você utilizou foi um meio insidioso. É aquele que gera o engano. Nós temos o veneno, ele é categoricamente um meio insidioso, mas ele também pode ser um meio cruel. Ninguém tem dúvida de que ácido é venenoso. Se você força uma pessoa a beber ácido, ela vai se arrebentar toda por dentro. Meio cruel é aquele que causa um sofrimento muito acima do necessário para o ocasionamento da morte. Meio cruel é aquele que faz com que a pessoa sofra muito mais do que o necessário. Então, nada impede que o veneno ele é categoricamente insidioso, mas nada impede que ele também configure na situação meio cruel. O fogo normalmente é um meio cruel, não é? É pessoa matar a pessoa, fazer aí o que o pessoal brinca falando nas favelas de vez em quando, se faz aí em favela, fazer o micro-ondas, né? Bota a pessoa dentro do monte de pneu e toca fogo. É um meio cruel, gera um sofrimento muito grande, mas também, além de meio cruel, pode configurar meio que resulta em perigo comum. Por exemplo, se eu vou matar uma pessoa que mora em um apartamento, se eu quiser matá-la tocando fogo no apartamento dela, é um meio cruel, mas também pode ser um meio que resulta em perigo comum, porque o fogo pode se alastrar para os outros apartamentos. Explosivo. Normalmente, explosivo é um meio que resulta em perigo comum, mas nada impede que o explosivo também possa configurar meio cruel. A pessoa ali ela tem membros amputados, se em razão desses membros amputados a pessoa sofra pra caramba, até a morte, meio cruel.
asfixia pode se dar por afogamento, por esganadura, normalmente configura também meio cruel, e a tortura também é um meio cruel. E essa tortura também pode ser feita com emprego de veneno ou com emprego de fogo, pode ir queimando a pessoa aos poucos, correto? Essa qualificadora, gente, diferente das qualificadoras anteriores, ela é uma qualificadora objetiva. Aqui é qualificadora subjetiva, diz respeito a motivo. Inciso 1, motivo torpe. Inciso 2, motivo fútil. Também qualificadora subjetiva, diz respeito a motivo. Inciso 3, aqui no inciso 3, não, nós não estamos falando de motivação, nós estamos falando de forma de cometimento do crime. Por isso que se fala que essa qualificadora, ela é objetiva, correto? E por último, gente, nós temos aí, como um dos elementos da qualificadora, a tortura. Vejam só, nós sabemos que nós temos o crime que estabelece, a lei que estabelece o crime de tortura. A tortura referida aqui no inciso 3, ela é a forma de cometimento do homicídio. Quando no cometimento, na conduta do cometimento de homicídio, se utiliza a tortura com o propósito de matar, nós vamos estar diante da qualificadora, nós vamos estar diante de um homicídio qualificado. Porém, se tratar de crime de tortura propriamente, se se tratar da tortura em si, cujo propósito é somente torturar, que não é somente é para você que está falando, para quem sofre a tortura não é somente não. Se o propósito é torturar e não ocasionar o homicídio, aí a pessoa vai responder pelo crime de tortura. Vamos lá na Lei 9.455. Vamos nela lá, 9.455. Artigo 1º, inciso 1A, prevê a conduta do crime de tortura. Aqui. Constitui crime de tortura. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Constitui crime de tortura. 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então, veja, o propósito aqui é a obtenção da informação. Por exemplo, nessa conduta aqui do crime de tortura. O propósito não é matar a pessoa, o propósito é torturar para a obtenção de informação. Neste caso, a pessoa vai responder pelo crime de tortura. Porém, se o propósito, e aí vamos para outra situação, se o propósito é matar a pessoa, se ela efetivamente vem a morrer, o autor vai responder por homicídio qualificado, tendo por fundamento o inciso 3. Se a pessoa não vem a morrer, ele vai responder por tentativa de homicídio qualificado em razão da tortura. Agora vamos para outra situação. Se em decorrência da tortura, o meu propósito era torturar, tão somente. Mais uma vez, tão somente, porque não sou eu que estou sofrendo a tortura. Mas se o meu propósito era torturar, mas em decorrência do meio empregado para torturar, a pessoa vem a morrer, ainda assim a responsabilização não vai se dar, não é com base no Código Penal, vai ser com base na lei de tortura. E olha só para vocês verem que interessante. Artigo 1º, parágrafo 3º. Vamos lá no parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta em morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Ou seja,
Se na prática de tortura, com o propósito, por exemplo, de obter informação, confissão, informação, declaração ou confissão. Se com este propósito, se eu torturo uma pessoa com este propósito, é óbvio que nós estamos falando aqui de agentes do Estado, né? De policiais, de agentes do Estado. Se eu torturo uma pessoa com este propósito, eu não estou fazendo com o propósito de matá-la, eu não estou torturando para matar, eu estou torturando para obter a informação. Mas, em decorrência dos meios empregados resultar em morte, a morte vai me ser atribuída a título de culpa. Em função de ser a título de culpa, a reclusão é de apenas de 8 a 10 anos. É de 8 a 10 não, perdão, gente. 8 a 16 anos. Se o homicídio fosse o propósito último da tortura, se o homicídio fosse o propósito último da tortura, neste caso, a pena é de 12 a 30 anos. Porque, na verdade, o crime ele é de homicídio, ele não é crime de tortura. Ô, professor, Pode falar. mas assim, se a pessoa está fazendo tortura para obter informações, aí a pessoa acaba morrendo, aí vai recorrer em homicídio por culpa, né? Só que ela vai responder... O homicídio, veja, o homicídio é atribuído a título de culpa. Porém, tortura é atribuída a título de dolo. Então ela vai responder pelos dois, por homicídio e Não, tortura? ela vai responder por um crime só. Qual o crime que ela vai responder? Ela vai responder pelo crime. Vocês viram aqui o parágrafo 3º? Ela vai responder pelo crime de homicídio, perdão, de tortura. Ela vai responder pelo crime de tortura com a pena agravada, em razão da decorrência da morte. Entendeu? O que diferencia as duas condutas? O que diferencia é que, no caso lá do Código Penal, o propósito é matar. Aqui, o propósito não é matar, não. O propósito é obter a declaração. Só que os meios empregados na tortura foram tão graves, foram tão penosos, que acabou resultando na morte da pessoa. Como os propósitos são distintos, em função disso, a pena é menor. Ok? O próprio artigo 5º lá da Constituição, né, no inciso 3º, já repudia a tortura, né? Exato, exato. Nós temos lá esse repúdio. Eu já contei para vocês que eu tive que comparecer na justiça acusado de tortura? Já falei para vocês? Foi a questão da mãe lá do traficante? Exatamente. Fui acusado de tortura, tive que comparecer lá para explicar se torturei ou não torturei o rapaz. O rapaz não, né? De certa forma foi rapaz, porque seria uma tortura não física, psicológica. Incrível. Ele falou que eu peguei a mãe dele, prendi a mãe dele lá em cima e falei com ele que se ele não confessasse, a mãe dele estava lá em cima, presa. Ai, ai. Como diz a minha mãezinha, melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Ser surdo é o problema. Ouvir isso não tem problema, não. Vamos lá. Morreu aqui, morreu. Seguinte qualificadora, gente. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. A traição de emboscada ou mediante dissimulação
ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Olha aqui, gente, essa aqui é mais uma qualificadora objetiva, ela diz respeito à forma de cometimento do crime. Mais uma vez, o legislador se utilizou, abriu espaço para o aplicador do direito se utilizar de interpretação analógica para responsabilização. Nós temos aqui três exemplos de situação em que se dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido. 3 exemplos. Quais exemplos? Traição, emboscada e dissimulação. Nós temos 3 exemplos e, na sequência, o legislador abriu espaço para o aplicador do direito, em havendo uma outra situação que se assemelhe a essas, uma outra situação em que houve a dificultação ou impedimento de defesa da vítima, que a pessoa possa ser responsabilizada por homicídio qualificado com base no inciso 4. E o que diferencia esses três exemplos aqui? Traição, quando a pessoa é atingida pelas costas. De emboscada, traição, quando a pessoa é atingida pelas costas. Emboscada, quando nós temos ali uma armadilha para a pessoa, né? Aquela pessoa que o autor sabe o lugar, o local por onde a pessoa sempre passa em um determinado horário, vindo do trabalho, por exemplo, ou de qualquer ocupação, ela sempre passa por aquela rua, e naquela rua ali tem um lote vago, o autor vai lá para esse lote vago, sabe que ele sempre passa por este lado do passeio, vai lá para o lote vago e fica esperando a vítima passar. Na hora que a vítima aponta, ele sai de dentro do lote vago e atira e mata a pessoa. Isso é emboscada. Ok? Dissimulação. Dissimulação é quando o autor esconde o verdadeiro propósito dele. Demonstra uma situação, demonstra numa sua conduta uma relação amigável, uma relação amistosa. Com isso, ele desarma a vítima, desarma no sentido de faz com que a vítima relaxe, né? Aquela postura natural nossa que a gente tem de defesa, faz com que a vítima relaxe e, demonstrando essa relação amistosa, num momento de supetão, todas essas circunstâncias aqui, elas apresentam um elemento surpresa. Ele surpreende a vítima e efetua os disparos de arma de fogo contra ela, ou efetua os golpes de faca contra ela. No primeiro momento, demonstrou uma relação amistosa, uma conduta amistosa. No segundo momento, surpreendeu a vítima e a atingiu. Responde por homicídio qualificado, mediante, em razão da dissimulação. Ok? Todos estes, como consta aqui, todos esses exemplos trazem a circunstância de dificultar ou impedir a defesa da vítima. E aí surge uma situação que pode ser questionada, que é a seguinte: quando nós estivermos diante de uma situação em que haja ameaça anterior por parte de quem? Por parte da vítima. Suponhamos que a vítima já anteriormente havia ameaçado o autor. Veja bem, a vítima ameaçou o autor de morte, ou de qualquer um outro mal grave. Havia ameaçado o autor de morte. Em função dessa ameaça anterior, pode a vítima, pode o autor
que havia sido ameaçado anteriormente, pode ele responder pela qualificadora, por essa qualificadora? No sentido de que, não, se a vítima ameaçou, ela jamais, não tem como, o elemento aqui não é a surpresa, não tem como ela ser surpreendida, tem como ela ser surpreendida sim. Apesar de termos uma ameaça anterior, e nessa ameaça anterior, a pessoa pode tentar retirar outra qualificadora. Você pode tentar retirar um motivo fútil, você pode tentar retirar o motivo torpe. Nós estamos falando de uma vítima que é um matador, todo mundo sabe que o cara não leva desaforo para casa, ele mata mesmo, ele já tem uns 10 homicídios nas costas. Ele falou que vai me matar, se ele já tem 10 homicídios nas costas, não é bom desconfiar, não, né? Não é bom duvidar, não. Ele já tem uns 10 homicídios, mas eu posso responder, eu posso, com isso, tentar retirar o motivo fútil, por exemplo. Por que você matou? Eu matei porque o cara é matador, e ele falou para todo mundo que ia me matar, e toda vez que ele avisa, ele mata. Ele não faz, ele cumpre promessa. Promessa de morte, ele cumpre. Então, eu matei por isso. Eu posso retirar a qualificadora da motivação, do motivo fútil. Mas eu posso surpreendê-lo, eu vítima, eu autor, eu posso surpreendê-lo e matá-lo de emboscada ou matá-lo à traição. Então, por mais que eu não seja responsabilizado pelo motivo fútil, eu posso ser responsabilizado por essa qualificadora aqui. E por que eu posso ser responsabilizado por essa qualificadora? Porque ela é uma qualificadora objetiva. Ela diz respeito à forma de cometimento do crime. Vejam que esta é objetiva, forma de cometimento do crime. Esta é objetiva, forma de cometimento do crime. Foi a forma, como foi cometido? Foi cometido com fogo, explosivo, asfixia, veneno. Essa, porém, é subjetiva, foi motivação, motivo fútil. E essa aqui também é subjetiva, motivo torpe. 1 e 2, subjetiva. 3 e 4, objetivas. Vamos para a quinta qualificadora. Algum questionamento, gente? Vamos para a quinta qualificadora. Aqui. Para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Vejam vocês, aqui é chamado de, início de conversa, antes de mais nada, aqui nós temos não só o homicídio, nós temos o homicídio e outro crime. Nós temos homicídio e outro crime. E aqui nós temos uma motivação, aqui também nós estamos falando de qualificadora subjetiva. Por quê? Porque eu matei, o meu motivo foi assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Aqui nós estamos diante da qualificadora que o legislador, que a doutrina chama de torpeza específica. É um motivo torpe. Por que é um motivo torpe, repugnante? Porque eu estou cometendo um homicídio para garantir outro crime, perdão. Eu estou cometendo um homicídio para garantir outro crime. Isso é desprezível. Por isso que se fala em torpeza. E por que se fala em torpeza específica? Por que ela é específica? Porque é o legislador quem nos diz. Aqui não há espaço para interpretação analógica. É o legislador quem nos diz. Ele está nos falando, olha aqui, ó, é para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. E
Vamos lá. Execução. Essa circunstância aqui, nós temos que pensar no cometimento do homicídio prévio. O cometimento do homicídio prévio. O homicídio ele ocorre antes do outro crime. Antes do outro crime. Vamos pensar aí na circunstância de... Nós temos uma filha, mora um pai e filha. Mora um pai e filha. O estuprador, para estuprar, com o propósito de estuprar a menina, para poder estuprá-la, ele mata o pai. Mata o pai com esse propósito, para garantir a execução do estupro. O homicídio foi prévio. Nós vamos estar aí diante da qualificadora, tendo por fundamento para assegurar a execução de outro crime, assegurar a execução do estupro, o homicídio prévio. Se nós, a ocultação e a impunidade, elas se confundem, na verdade, elas se aproximam demais, fica até difícil fazer uma distinção entre elas. Mas certo é, em ambas, tanto na ocultação, mas em especial na impunidade, nós estamos diante do cometimento do crime posterior no cometimento do crime. Oi. No caso da queima de provas, por exemplo, alguém sabe muitas informações e aí mata essa pessoa. Não se encaixa nesse caso, não, né? É exatamente o que eu vou falar agora. Isso aí se encaixa na ocultação ou impunidade. Se eu tiver aí o homicídio, ele não é prévio. Se o homicídio é anterior ao crime, nós estamos falando para garantir a execução. Se o homicídio é posterior ao outro crime, como no exemplo que você disse, eu cometi um crime e tenho uma testemunha, e essa testemunha ela é a única testemunha, ou pode não ser a única, mas ela sabe de muita coisa que pode me responsabilizar pelo crime que eu cometi anteriormente. Eu vou lá e mato essa testemunha. Com que propósito? Com o propósito de garantir a impunidade do meu crime anterior, ou com o propósito de garantir a ocultação do meu crime anterior. Pode ser um crime que não tenha nenhuma outra evidência de sua ocorrência. Não tenha nenhuma outra evidência da sua ocorrência. Tem apenas a prova testemunhal. Eu vou lá e mato a testemunha para garantir a impunidade desse crime anterior. É exatamente essa situação que você colocou. E, por fim, para garantir a vantagem de outro delito. Quando a gente fala em vantagem, a gente pode estar pensando aqui em proveito. Vamos supor que dois assaltantes cometam um furto, cometam um roubo, e aí, na hora de dividir o montante, um mata o outro para assegurar que a vantagem do crime anterior, do roubo ou do furto, para assegurar que a vantagem do crime, que o que foi furtado fique exclusivamente para você, para que não precise dividir. Nós vamos estar diante de um homicídio qualificado, cuja fundamentação foi para assegurar a vantagem do roubo ou do furto pretérito. Ok? Então, veja, gente, nós estamos... Como é que são essas 5 qualificadoras primeiras? Só para ficar bem claro. Inciso 1, motivo torpe, subjetiva. Inciso 2, motivo fútil, subjetiva. Inciso 3, forma de execução do crime, objetiva. Inciso 4, forma de execução do crime, objetiva. Inciso 5, motivação do crime, subjetiva. Por que é importante saber isso? Por que é importante saber isso? É importante saber isso porque surge o seguinte questionamento: é possível um homicídio privilegiado qualificado?
É possível um homicídio privilegiado qualificado? É possível ter lá aquelas, no parágrafo 1º, eu ter a pena reduzida? Lá? É possível ter a redução, eu responder, por um homicídio qualificado e também privilegiado? Tá aqui, ó. Só para nós relembrarmos, recordar e viver. Tá aqui. Se o agente comete o crime impelido por relevante motivo de valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. É possível responder por homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo? É. Acho que não. É. Já que o qualificado... É. Desde que a qualificadora seja objetiva. Por quê? Porque para o homicídio ser privilegiado, nós vamos na fundamentação, nós vamos no motivo. Ou o motivo é relevante, ou o motivo é de relevante valor social, ou o motivo é de relevante valor moral, ou o que motivou foi que a pessoa estava cega de raiva, ela estava sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O que faz com que o homicídio tenha a pena reduzida no homicídio privilegiado é a motivação. Nada impede, por exemplo, vamos lá no relevante valor social, vocês lembram lá do exemplo que eu dei, que tem uma pessoa cometendo furto numa comunidadezinha cravada lá num municípiozinho pequenininho, polícia não consegue chegar lá nunca, e aí um morador lá de saco cheio, vendo todo mundo sofrer com esse assaltante, mata o assaltante. Motivo de relevante valor social. Só que, para matar esse assaltante, ele assistia muito jornal, e aí lá no jornal ele via o micro-ondas que o pessoal faz lá nas favelas, né, no Rio de Janeiro. Fala, rapaz, eu vou matar esse menino aqui, eu vou fazer um micro-ondas. Vou botar os meninos aqui dentro dos pneus do trator aqui, vou socar fogo, eu quero ver ele morrer queimado. Nós estamos diante de um homicídio privilegiado qualificado. Não tem como a pessoa responder por um privilegiado qualificado quando a qualificadora é motivo fútil, motivo torpe, ou essa quinta modalidade aqui. Cadê? Ou essa quinta modalidade aqui. Por quê? Porque não tem como o motivo ser ao mesmo tempo de relevante valor social ou moral e ser fútil. Ou de ser de relevante valor social e moral e ser torpe. Não tem como. Porém, quanto à forma de execução, isso tem. Vou matar esse menino aqui, pegar o veneno vou matar esse menino é com... forçar ele a tomar aqui o agrotóxico que eu uso aqui para cultivar as plantas. Ele vai estribuchar aqui no chão, vai demorar 5 horas para morrer. O meio empregado. Ok? Não existe a possibilidade de homicídio privilegiado, homicídio privilegiado qualificado hediondo. A gente ouve falar em crime hediondo. O que são crimes hediondos? Crimes hediondos são os que estão previstos. Crimes hediondos são aqueles que estão previstos na Lei 8.072. Na verdade, o crime hediondo, ele não é nenhum... A Lei de Crimes Hediondos, ela não criou crime nenhum. Ela estabeleceu que para determinados crimes, não são concedidos alguns benefícios legais. Ou para a concessão desses benefícios legais, as condições são mais rígidas. Vamos lá na Lei 8.072. Vamos lá. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Está lá.
Homicídio, quando praticado por atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado. Aqui, tá vendo? Nós temos homicídio qualificado, lesão corporal, vamos lá, roubo em determinadas circunstâncias, lesão corporal em determinadas circunstâncias, mas vamos ficar no homicídio, que é o que nos interessa. É considerado aqui crime hediondo, vamos lá, ou homicídio praticado por grupo de extermínio, e também o homicídio qualificado. Nós acabamos de ver todas as modalidades, nós acabamos de ver as 5 primeiras modalidades de homicídio qualificado. Vejam vocês que aqui não consta, e qual é a consequência do crime ser previsto como hediondo? Eu disse para vocês que não tem alguns benefícios, ou os benefícios são mais dificultados. Artigo 2º da 8.072, vamos nela lá. Artigo 2º. Passei. Aqui. Os crimes hediondos, a prática de tortura, só para... Aqui. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecente, drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, tá vendo? Benefícios legais, fiança, e a pena terá que ser cumprida inicialmente em regime fechado. Então, vejam vocês, são benefícios legais que não são concedidos para os crimes hediondos. Mas o que deve ser dito é o seguinte: existe a possibilidade de homicídio privilegiado qualificado? Existe, naquelas circunstâncias que eu disse para vocês, se a qualificadora for objetiva. Agora, existe a possibilidade de homicídio privilegiado qualificado hediondo? Aí não. Aí não há essa possibilidade. E por que não há? Não há em razão do princípio da legalidade. A Lei 8.072, ela não fala de homicídio privilegiado. Quando ela se refere ao homicídio como uma das modalidades de crime hediondo, ela fala apenas do homicídio praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e dos homicídios qualificados do parágrafo 2º. Ela não faz nenhuma referência ao homicídio privilegiado. Correto? Se o homicídio qualificado privilegiado pudesse ser considerado, nós estaríamos desrespeitando o princípio da legalidade e teríamos um efeito muito maléfico para aquele que cometeu o qualificado privilegiado. Por quê? Só nós voltarmos no 2º. Ele não teria direito à anistia, graça, indulto, ele não teria direito à fiança, teria que ser cumprido necessariamente, inicialmente no regime fechado, a prisão temporária é de 30 dias, aqui, ó, prisão temporária é de 30 dias, então é tudo diferente, é tudo mais difícil. Algum questionamento, gente? Alguma dúvida? Falem agora ou calem-se para sempre? Não? Então, nós ficamos por aqui. Bom final de semana para vocês. Na próxima aula, nós vamos falar de feminicídio. Vamos falar... Não entendeu o que, Maica? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para eu... Peraí, vamos por partes, como faria Jack Stripador. Você não entendeu a última parte aqui do crime hediondo. Vamos lá. Eu expliquei para vocês a circunstância do qualificado, a circunstância do privilegiado qualificado. Você entendeu que pode haver privilegiado qualificado?
Não. Olha só, vamos lá. O que faz com que o crime seja privilegiado? O que faz com que um homicídio seja privilegiado? O que faz com que um homicídio seja privilegiado, vamos voltar lá, vamos no parágrafo primeiro, que você vai entender. O que faz com que um homicídio seja privilegiado é se o agente comete o crime. O privilégio, ele nasce da motivação. Eu matei por relevante valor social, ou eu matei por relevante valor moral, ou eu matei porque eu estava sob domínio de violenta emoção. Veja, todas as três circunstâncias diz respeito ao motivo de cometimento do crime, certo? Aí eu te pergunto, é possível a pessoa responder por um homicídio privilegiado, qualificado? Sim, é possível. Por que é possível? Porque nós temos qualificadoras que dizem respeito, nós temos qualificadoras que não dizem respeito a motivo. E aí, deixa eu ir aqui direto, aqui em cima, olha lá. Quais são as qualificadoras que dizem respeito a motivo? É a inciso 1, que fala de motivo torpe, o inciso 2, que fala de motivo fútil, o inciso 5, que fala que eu cometi o homicídio para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Todas essas qualificadoras, elas dizem respeito à motivação. Tem como eu cometer um crime que, ao mesmo tempo, seja fútil? Tem como eu cometer um crime que seja, ao mesmo tempo, que a motivação dele seja, ao mesmo tempo, torpe e de relevante valor social? Não tem. Não tem. Ou o motivo é torpe, ou o motivo é de relevante valor social. Tem como eu cometer um crime por motivo fútil e, ao mesmo tempo, de relevante valor social? Não tem. Ou é fútil, ou é de relevante valor social. Tem como eu cometer um crime por relevante valor social ou moral, ou porque eu estou possesso de raiva em razão de uma injusta provocação e, ao mesmo tempo, esse crime ter por motivação a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime? Não tem, porque isso aqui é torpeza também, é torpeza específica. Tem como ser torpe e, ao mesmo tempo, ter motivação do privilegiado? Não tem. Então, nestas circunstâncias aqui, 1, 2 e 5, não tem como responder, não tem como o homicídio ser privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Porém, nessas outras duas circunstâncias aqui, do inciso 3 e do inciso 4, nestas circunstâncias aqui, há sim a possibilidade do homicídio ser privilegiado, qualificado. Por que que há? Porque aqui não diz respeito à motivação, aqui diz respeito à forma de cometimento. Vamos pensar lá naquele exemplo do menino que anda roubando lá na comunidade rural, onde a polícia não chega, e um morador lá, não dando mais conta disso, acabou por matar esse menino. Nós temos um motivo de relevante valor social? Temos aí. O menino está fazendo um inferno aqui na roça e ninguém faz nada. Mas só que aí o morador, aquele que matou, ele poderia ter matado o menino simplesmente com um tiro. Ele mora na comunidade rural, ele tem arma longa, tranquila, ele tinha uma espingarda, ele tem uma 12 lá, ele podia ter dado um tiro de 12 no menino, matou o menino, pronto. Homicídio privilegiado. Acabou. Mas não. O que ele fez? Ele prendeu o menino, ele surpreendeu, prendeu o menino, por exemplo, segurou o menino, amarrou o menino, botou o menino dentro de um monte de pneu, tocou fogo no pneu. Ele utilizou de fogo. É homicídio qualificado. É privilegiado? É privilegiado. Por quê? Porque ele está matando o menino por motivo de relevante valor social. O menino fazia um inferno aqui na roça, assaltando todo mundo. Mas é qualificado? É qualificado. Por quê? Porque ele amarrou o menino, botou o menino dentro de um monte de pneu e tocou fogo.
Ou então ele obrigou o menino a tomar agrotóxico. Ou então ele sabia, ele se mostrou amigo do menino, ele se mostrou amigo, que estava super tranquilo com o menino, e o menino distraiu e ele matou o menino. Ou então ele esperou o menino passar por onde o menino sempre passava depois de furtar as pessoas e atirou pelas costas. Correto? Forma de execução do crime. Motivação, motivo de relevante valor social, porém, na hora de executar o crime, ele executou o homicídio em alguma das circunstâncias previstas no inciso 3 e 4, que constituem qualificadora. Homicídio privilegiado, qualificado. Tranquilo? Camila. Isso, Camila. Isso, Camila. Exatamente. Se a pessoa, isso eu ia inclusive abordar na nossa próxima aula, quando a gente ia ver outras qualificadoras. Se a pessoa comete, movido aí por duas ou mais qualificadoras, a outra qualificadora funciona como agravante. Uma das qualificadoras é utilizada para fazer com que a pena parta de 12, que é 12 a 30 anos, e a outra qualificadora é utilizada como agravante para aumentar a pena. As agravantes aumentam a pena em 1/6, né? Para aumentar a pena em 1/6. Que é exatamente esse exemplo que você deu aqui. Pode ser por motivo fútil e emprego de veneno. Então é isso, garotos e garotas. Semana que vem, a gente volta a falar de feminicídio, homicídio culposo, cometido por grupo de extermínio, cometido por milícia, beleza? Bom final de semana para vocês. Começar a sextar desde cedo. Até mais, viu?